acabou, não tem segredo. Você vai começar a fazer quem está acima de você perceber que você está contribuindo com aquela visão, com aquela missão. Mesma coisa é com a sua equipe e com você. É muito importante que você saiba fazer a sua equipe trabalhar em prol da tua missão, da tua visão, para que eles possam saber para onde eles vão e não ficarem perdidos. Toda live de aquecimento eu trago um pensamento de abertura, tá? Um pensamento de abertura. E o pensamento de abertura é o seguinte: um líder, quando ele começa a se destacar, ele precisa oferecer para o seu time experiências. Não apenas experiências de cobrança, não apenas experiências de comando, de controle, de pressão, como é normal no mundo corporativo, mas experiências que você mostre para a sua equipe que você é muito mais do que um chefe. Que você mostre para a sua equipe que você é muito mais do que simplesmente alguém que cobra. Experiências que você mostre para a sua equipe que você é muito mais do que alguém que controla. Então, a liderança inspiradora, ela consegue fazer com que a equipe perceba que esse líder é muito mais do que alguém que comanda elas. Tenho a experiência de um líder que é meu aluno, né, o Edmilson Chagas. Ele saiu do interior de Pernambuco e quando ele começou a aprender sobre liderança inspiradora, ele começou a sentir que ele percebeu que tinha que oferecer para a sua equipe experiências diferenciadas, além de experiências de empresa normal, cobrança, meta, resultado, enfim. E ele começou a compartilhar com a equipe livros, começou a treinar a equipe para conversar sobre conhecimentos que alguns livros em especial trazia, livros de diversas áreas. E ele começou a fazer um mastermind de conhecimento na empresa, na equipe, passando para a equipe que a equipe precisava de absorver outras informações, outros conhecimentos, além daqueles técnicos, além daqueles da rotina do trabalho. E isso fez com que ele fosse reconhecido pela liderança maior e, de fato, conseguiu aí inspirar de uma maneira muito especial a empresa inteira e já conseguiu sair de um cargo de liderança de coordenação e ir para um cargo de liderança de supervisão, uma promoção. Por que ele foi promovido não só a líder, mas como líder? Ele foi promovido porque ele percebeu que precisava trazer experiências diferentes para a sua equipe, além daquelas de centro e comando. Todo líder que fazer a sua equipe viver experiências diferenciadas, além daquelas de cobrança e de tudo mais, de pressão, enfim, ele se torna um líder inspirador e a empresa, qualquer organização, deseja líderes como esse. Então, se você quer, de fato, inspirar mais através da sua liderança, é preciso compartilhar, oferecer novas experiências para a sua equipe. Vamos falar sobre ninguém é promovido liderando desse jeito. José Rodrigo, existe algum jeito que faz travar o meu crescimento como líder e eu não seja promovido, reconhecido, valorizado? Eu vivo a vida inteira descascando pepino, eu vivo a vida inteira descascando abacaxi, dando murro em ponta de faca. Existe algum jeito para mudar isso? Existe sim. Que jeito é? O jeito é você entender quais são as 7, anota aí,
as 7 experiências que um líder deve oferecer para o seu time para que ele seja mais reconhecido e valorizado. Existem 7 experiências que você deve oferecer para as pessoas que trabalham com você, para a tua equipe, para o teu time. Que experiências são essas, tá? Então, ó, vamos lá, uma por uma. Número 1, a primeira experiência é a experiência do pertencimento. Anota aí, anota aí. É a experiência do pertencimento, tá? Gente, como eu venho falando para vocês, a liderança inspiradora é pautada não em gestão de pessoas, não em gestão, mas em entender de gente. E na maratona eu vou detalhar para você como é que funciona esse método capaz de ler o código de barras do ser humano. E eu já vou adiantando com você aqui hoje essas 7 experiências que têm a ver com entender de gente. Essa primeira é o pertencimento. Se você nunca estudou isso, nunca viu isso, nunca parou para prestar atenção nisso, para agora e fica atento para o que eu vou te falar. Todo ser humano, ele deseja pertencer a alguma coisa. Todo ser humano, ele deseja fazer parte de um bando, de um projeto. Está na nossa mente, de maneira antropológica até, já no nosso chip, já vem de fábrica o nosso desejo de estarmos em comunidade, em bando, de pertencermos a algum projeto, a alguma comunidade, a alguma família. Um bebê, por exemplo, ele se sente muito mais seguro e feliz e confortável para se desenvolver quando ele sente que faz parte, que pertence a uma família. Tanto é que pessoas que não, como eu, por exemplo, que fui filho único, abandonado pelo pai, criado com mãe solteira, morador da favela, eu tive essa carência de pertencer a uma família maior. Eu não tive tios, não tive irmãos, não tive pai, só mãe. E uma família de criação que ajudou a minha mãe, que até hoje é minha família de criação, que supriu essa minha carência de pertencimento. Mas o que eu digo para você é que fazer parte de um bando é muito importante para todos nós. Vocês aqui fazem parte de um bando, de uma comunidade, no caso de líderes empresariais, ou de líderes em geral. Vocês fazem parte aqui de um projeto onde estamos todos compartilhando um pertencimento de uma comunidade. Então, o ser humano anseia, deseja participar e pertencer a uma comunidade. O líder inspirador que consegue fazer o time sentir que ele pertence a um bando, seja um bando de vencedores, um bando de campeões, seja um bando de pessoas que buscam realizar projetos, que buscam um determinado objetivo. Essa equipe é muito mais unida como as formigas. Talvez muitos de vocês chegaram aqui porque viram um anúncio meu falando da maratona, onde eu falo, a sua equipe, eu pergunto, a sua equipe é unida como as formigas que vivem com um sentimento de pertencimento e bando? Escreve aqui nos comentários se alguma vez você viu um anúncio meu falando sobre a união das formigas. Então, o sentimento de comunidade, de pertencimento é humano. É uma carência
que já vem conosco de fábrica. Então, o que é que eu digo para você? Que a liderança, ela precisa de fazer as pessoas sentirem pertencentes a um bando, a um grupo. Se elas se sentirem dispersas, se as pessoas se sentirem que não estão conectadas com uma visão, com um projeto, com um time, com um grupo, ela fica desentrosada. Um jogador de futebol, quando ele veste a camisa de um time grande, é muito mais do que jogar bola. Ele sente que agora ele pertence à galeria daqueles que jogaram naquela determinada marca, naquele determinado time. E isso para eles é uma honra. Então, nós, como líderes, precisamos fazer com que a nossa equipe faça parte de um bando e que elas se sintam donas, pertencentes ao nosso grupo. Não sei se você tem uma pessoa na equipe, 2, 20, 40, 100, 200, 2.000 pessoas. Não interessa quantas pessoas fazem parte do teu time, mas é importante que você faça essas pessoas se sentirem pertencentes ao projeto, pertencentes ao bando. Se é uma igreja, o que acontece? Por exemplo, numa igreja, o pastor, o líder, ou os diáconos, ou os ministros, a liderança da igreja, ela tem uma meta só: fazer com que a comunidade daquela igreja continue se sentindo pertencente à obra de Deus, por exemplo. E então, essa sensação de pertencimento de um grupo faz com que as pessoas fiquem mais engajadas. O sentimento de koinonia, de sinergia, é muito maior quando as pessoas se sentem pertencentes a um grupo. Seja na igreja, na faculdade, na empresa, em qualquer lugar, em uma instituição não governamental, seja na família. Por exemplo, quando é que um adolescente, um jovem, ele fica meio que revoltado com a família e quer fugir de casa, quer sair de casa, quer morar sozinho, está revoltado. Isso acontece porque esse cérebro adolescente ou humano que é ali tem uma necessidade de pertencer. E por algum motivo aquela família não passa mais a sensação de pertencimento para aquele jovem. E aí ele se sente destoado, desentrosado, desvirtuado, desconectado daquela família. Todas as vezes que a gente não se sente pertencente, a gente se desconecta. E não tem líder que consiga engajar, inspirar um time desconectado, que não tem esse sentimento de pertencimento. Então, primeira experiência que você deve causar para o seu time é a experiência de pertencimento, tá? Segunda, anota aí. Segunda experiência que um líder inspirador precisa fazer para ser promovido, para que ele seja promovido, gente, não é apenas você subir de cargo. Promovido não é apenas você ganhar mais. Promovido é a sua equipe confiar mais em você. Promovido é a sua equipe se inspirar mais em você, acreditar mais em você, seguir mais as suas orientações, se espelhar mais em você. Quando um líder faz isso, ele recebe uma promoção da própria equipe. Existe a promoção que é trazida através de cargo e dinheiro, mas existe a promoção que ela é trazida de maneira a engrandecer a sua pessoa como líder. Tá? Então, ninguém é promovido, seja qual for o modo, liderando sem fazer as pessoas sentirem essas 7 experiências.
Então, a primeira, pertencimento. Segunda experiência que você deve fazer a sua equipe perceber e sentir para que você seja promovido e seja um líder inspirador. É fazer as pessoas se sentirem importantes. Hoje o ser humano tem uma carência natural e agora está cada vez maior a carência de se sentir importante. Então o ser humano hoje precisa se sentir importante. Não apenas importante no sentido de ser famoso ou no sentido de ser... Não, mas importante no sentido de ser lembrado. As pessoas precisam se sentir importantes no sentido de serem valorizadas por palavras, por gestos. Olha, pesquisas norte-americanas da Universidade do MIT, nos Estados Unidos, apontam que 85% das pessoas nas empresas se agradam mais por reconhecimento verbal do que financeiro. Pesquisas feitas em diversas empresas do mundo, com diversos tipos de líderes e pessoas, apontaram que 85% do mundo corporativo prefere até muito mais valorização e reconhecimento por gestos, ações e palavras do que propriamente por dinheiro. Então, o ser humano não se sente importante apenas ganhando mais. Ele se sente também importante sendo percebido como uma pessoa importante para o cenário. Todas as vezes que o nosso filho, todas as vezes que a nossa esposa, todas as vezes que o marido, todas as vezes que o pai, a mãe se sente importante, ele vira um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. O ser humano já vem de fábrica com um código de barras, que é assim: preciso me sentir importante. Tanto é que quando a gente nasce, quando a gente é tirado da barriga, quando a gente sai da barriga da mãe, a primeira providência que a gente faz é gritar. Um dos motivos que faz a gente gritar, segundo a neurologia pediátrica e a psiquiatria infantil, é o desejo de mostrar que é importante e precisa ser visto. Então a gente já vem com isso de fábrica. E, pasmem, tem líder que não dá importância nenhuma para a equipe que tem. Tem líder que ele não valoriza em nada o time que ele tem. Mesmo que esse time tenha problemas. Mesmo que esse time aparentemente não queira nada com nada. Ou que seja com pessoas difíceis de trato. Mas mesmo assim, é importante você fazer eles viverem a experiência de se sentirem importantes. Aplausos, gestos, palavras, depoimentos. Existem inúmeras formas de você fazer o seu time se sentir importante. Então, é muito interessante que as experiências que fazem um líder ser promovido são as mesmas experiências que fazem uma equipe ficar mais engajada, unida e comprometida. Então, segundo passo é esse: fazer o seu time se sentir importante. Terceiro, conexão. Conexão. Um outro código de barras do ser humano é a conexão. Então é muito importante que você saiba que você e eu precisamos de conexão. Por exemplo, você está conectado comigo através da internet agora. Você está conectado comigo não apenas com o que eu estou falando. Você está conectado comigo através desse livro que está aqui, ó, atrás de mim, A Dicotomia da Liderança. Você está conectado comigo através desse carrinho miniatura. Você está conectado e conectada comigo através desse cubo mágico. Você está conectado comigo através desse microfonezinho aqui que tem na minha logomarca de palestrante. Você está conectado comigo através dessa árvore aqui, dessa planta que está aqui. Você está conectado comigo através da minha camisa, da mensagem da minha camisa.
Então, eu criei aqui e crio diversas formas de você, de algum jeito, se conectar comigo, além daquilo que eu estou falando. Tá bom? Então, é muito interessante que você tenha pontos de conexão com a sua equipe, que não seja só comandar, pedir e cobrar. Comandar, pedir e cobrar. Por exemplo, a tua equipe admira você pelo filho que você é? A tua equipe sabe que tipo de marido é você? A sua equipe sabe que tipo de mãe é você? Você já contou a tua história para a tua equipe? A tua equipe sabe a tua jornada de vida? Por exemplo, todas as vezes que eu cheguei em uma multinacional para liderar um time, a primeira reunião eu contava para eles: gente, eu fui filho único de mãe solteira, abandonado pelo pai, morador da favela. Comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje eu estou aqui com vocês liderando esse time e essa empresa. Por quê? Porque eu preciso fazer com que eles saibam quem eu sou. Sou casado com Geisa, tenho um filho de 11 anos chamado Samuel, que adora natação e futebol. Tenho um cachorro chamado Petros, né? Petros, ok? Sou líder de casais na igreja, junto com a minha esposa, ministro palestras do Brasil inteiro de liderança, mentoro líderes e treino pessoas para serem líderes inspiradores. E aí eu faço questão que eles se conectem comigo. Adoro praia, adoro surfar com meu filho, adoro viajar para ambiente de praia, adoro o litoral. E é por isso que eu, com a minha liderança, quero fazer com que vocês entendam que eu preciso que vocês estejam num patamar. Desculpem. Desculpem. Perdão. Num patamar de qualidade para que você possa, de fato, exercer o seu melhor papel aqui na organização. Então, eu faço questão que as pessoas, a minha equipe, né, ela se conecte comigo de todas as formas. Seja pelo fato de eu ter cachorro, seja pelo fato de eu ser filho único, seja pelo fato de eu ter morado na favela, seja pelo fato de meu pai ter me abandonado antes de eu nascer, eu não ter conhecido meu pai, seja pelo fato de eu ser casado há 10 anos, 11 anos, seja pelo fato de eu ser evangélico, seja pelo fato, eu não sei. Eu não sei qual é a forma que você vai usar para conectar você com a tua equipe, mas é muito importante que você gere conexão, além de cobrar, pedir e dar pressão. Mesmo que a empresa seja uma empresa que cobra pressão e pressão, não me interessa. Eu não tenho compromisso com a tua empresa, eu tenho um compromisso com a tua liderança. Então, o que acontece? Cada vez mais, você gerar pontos de conexão de maneira variada faz com que você seja um líder mais atraente e inspirador. Então, esse é o terceiro. Você fazer as pessoas viverem essa experiência é muito importante. Rodrigo, como assim? Que experiência é essa? É a experiência de se conectar com você além do chefe, além daquele líder lá que está com um crachazinho no peito, além da nomenclatura de gerente, supervisor, coordenador, gestor, presidente, diretor, diácono, pastor, além da nomenclatura, conectar com você como pessoa. Captou? Então, terceira experiência que você precisa fazer a sua equipe sentir é a experiência de se conectar com você. Quarta experiência, limite. Limite. Todo ambiente, todo lugar, toda natureza de coisas é regido por limites. Por exemplo, essa imagem, esse frame do vídeo, tem limite, 1920 por 1080 em Full HD. Existem limites. Esse quadro com essa logomarca aqui tem um limite. Ok? É um limite. A nossa live aqui tem um limite de tempo. Ok?
Esse conteúdo aqui tem um limite de tempo. Nós temos um limite para ficar acordados durante o dia. Depois nós precisamos dormir. A gente dorme e tem um limite para continuar dormindo. A gente precisa acordar. Então a vida é feita de limites. Qual é a questão? É que o líder, ele que para não virar um paizão e para não virar uma mãezona, que isso é um grande mito, ser paizão, ser mãezona, passar a mão na cabeça para tudo, para não virar um paizão e uma mãezona, ele tem que viver a experiência, ele tem que fazer a equipe dar limite. Limite para fofoca, limite para reclamar, limite para falar mal da empresa, limite para procrastinar, limite para ficar preguiçoso, limite para não querer nada com a vida. Então, até o lado ruim tem que ter limite. E um líder precisa dar essa experiência para a equipe, sendo assertivo, limitando os espaços que a equipe anda para poder ela estar na estrada e no caminho certo. Inclusive, o que é uma estrada? Uma estrada é um caminho limitado. Porque se fosse aberto, você não chegaria em lugar nenhum. Tem que ser limitado para você seguir naquela linha. Limite vem de linhas que delimitam, que levam a algum lugar. Limitar não é só tolher. Limitar não é só diminuir, dividir. Não, limitar também é apontar para um objetivo. Então, um líder, para não virar um paizão e uma mãezona, ele precisa viver a experiência e passar a experiência para o time de limites. Mas isso é um pai com um filho, isso é uma mãe com um filho, isso é um marido com a esposa, uma esposa com o marido, isso é em todo lugar. A relação líder e equipe é a mesma coisa. Tá? Aí, viver a experiência de ter limites. Quinta experiência que você precisa fazer a sua equipe viver para que você seja mais reconhecido e valorizado como um líder inspirador. É a experiência da generosidade. Cada vez mais é muito importante a gente levar felicidade para a vida das pessoas. Sorriso para a vida das pessoas. É a generosidade. Eu vivi uma experiência na primeira empresa multinacional que eu trabalhei, que quando eu cheguei lá, com cerca de 4 meses que eu estava trabalhando nessa empresa, eu morava numa favela ainda. Ainda morava numa favela. E aconteceu que a minha casa pegou fogo. Perdemos tudo. Eu morava com a minha mãe. Graças a Deus nós não estávamos em casa. E nós perdemos tudo. Só ficamos com a roupa do corpo. Assim, tem um ditado que diz que pobre não tem nada. Quando ele sofre um enchente e um incêndio, ele diz que perdeu tudo, né? E eu brinco muito com isso, porque eu já vivi enchente e já vivi incêndio. Então, eu sei muito bem essa brincadeira, eu estou brincando comigo mesmo, né? Então, a gente diz que não tem nada, mas quando passa por um enchente e um incêndio, diz que perdeu tudo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Com o incêndio na minha casa, no outro dia, isso, na verdade não, na segunda-feira, porque o incêndio foi num sábado, houve uma explosão de bujão de gás na rua e 5 casas foram destruídas, entre elas a minha e a da minha mãe. E nós ficamos na casa da minha avó nos deu guarida, ficamos morando cerca de 6 meses na casa da minha avó depois desse incêndio. E na segunda-feira após o incêndio, eu fui trabalhar e contei a história para o meu chefe, para o meu supervisor na época. E ele, assim, prontamente, conversou com a diretoria da empresa e ele prontamente organizou um movimento na empresa que foi incrível, mas foi incrível. Eu recebi doações de geladeira nova, fogão novo, sofá novo, dinheiro, cotinha. O pessoal da produção, os operadores fizeram cotinha para
para que eu pudesse comprar o material de construção para reconstruir a casa. O diretor da empresa me chamou para a gente conversar e, na ocasião, ele me deu de presente 20 dias de férias totalmente livres, abonadas, fora das minhas férias. Não foi nem férias, foi uma doação, foi um abono mesmo, para que eu pudesse cuidar melhor da minha vida, porque eu era filho único, né? Minha mãe dependia muito de mim, mas eu precisava de dar um suporte para a gente retomar a obra da casa. Então, o que eu quero dizer para você? Que um exemplo desse de gênero, assim, e ocorreu outra coisa. Quando a minha mãe faleceu, um ano depois, eu perdi minha mãe já faz 21 anos. Ela faleceu em 2001. O incêndio foi em 2000 e em 2001 eu perdi a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu ainda estava nessa empresa, já tinha reconstruído a casa, graças à família, amigos e ao apoio da empresa. No enterro da minha mãe, lá no cemitério, estava toda a supervisão da empresa, toda a gerência da empresa, toda a diretoria da empresa. E onde foi que eu aprendi esse golpe de generosidade corporativo? E eu vi que isso funcionava. Foi justamente nessa empresa que, na verdade, se chamava Koblitz, né? Era uma empresa alemã do ramo de engenharia de geração de energia. E todos os meus supervisores, coordenadores, a minha equipe estavam no cemitério. A diretoria da empresa deu recesso no meio expediente para eles irem para o enterro da minha mãe, né? Então foi uma, assim, eu até me emociono quando eu lembro dessa cena, porque foi um grande golpe de generosidade que eu recebi corporativo dessa empresa e desses líderes, que depois eu vinha liderar nessa equipe, eu vinha coordenar equipes nessa empresa. Foi justamente isso. Então, quando eu digo para você, faça de algum modo a sua equipe perceber que você é generoso com ela, tá? Faça de algum modo a sua equipe perceber que você zela por ela, tem carinho por ela. Tá? Não sei se é você ajudar com alguma coisa em momentos difíceis, ou é você ir para o enterro de alguém da sua equipe, ou de alguém da família da sua equipe, né? Eu não sei. Não sei se é você dedicar um tempo para dar uma mentoria de vida pessoal para alguém que esteja com dificuldade na sua equipe, não sei. Mas você precisa ser um líder que dá golpes de generosidade nas pessoas, sabe? A gente não pode perder a chance de ser legal com alguém, tá? A gente não pode perder a chance de ser legal com alguém. Todas as vezes que você tiver a chance de ser legal com alguma pessoa, seja, tá? Faça isso, dê golpes de generosidade, que você vai ver muita coisa boa acontecer para a sua liderança. Nunca perca essa chance, tá? Então, o que eu digo para você? Que fazer a sua equipe viver a experiência de receber generosidade, né, por sua parte, é fundamental. Então, número 5 para você ser promovido do jeito certo, sendo um líder inspirador, faça-se ser, né, mais generoso, mais cordial. Número 1, pertencimento. Número 2, importância, fazer a equipe se sentir importante. Número 3, fazer a equipe se conectar mais a você. Número 4, mostrar os limites. E número 5, generosidade. Número 6, sexta experiência que você precisa fazer a sua equipe sentir e perceber. Visão. Ninguém segue ninguém que não tem visão. Ninguém admira ninguém que não tem visão. Por exemplo, eu vejo você aqui que está me assistindo e já enxergo um líder inspirador. E já enxergo alguém que vai transformar a vida de muita gente em qualquer lugar que você passar. Pelo fato de você estar aqui crescendo, avançando, se dedicando. Eu não sei se você vê isso, mas eu vejo. Uma outra coisa que eu vejo é o Brasil, um país de líderes inspiradores. Como nós temos uma carência muito grande de líderes na religião, na política, no mundo acadêmico e no mundo corporativo, no mundo espiritual, a gente
eu coloquei como minha missão de vida transformar o Brasil e o mundo em um lugar de líderes inspiradores. A minha missão de vida, que Deus me colocou no meu coração, o meu legado é esse. É a minha visão. Fazer o Brasil e o mundo se tornar um lugar de líderes inspiradores. Que ajuda a transformar a vida das pessoas para melhor. Então, qual é a tua visão? Porque se a sua equipe não vê e não sabe qual é a tua visão, ela não vive a tua experiência de visão. O que diferencia um líder normal, né? O que diferencia um líder normal de um líder extraordinário para um líder inspirador é que um líder inspirador, ele sabe vender bem uma visão. Eu ministrei uma palestra para um grupo de franqueados de uma grande rede de colchões no Brasil, e essa palestra para a rede de franqueados, né? Fui convidado pelo diretor dessa rede de colchões, e o tema central da palestra foi um líder que sabe vender uma visão. Né? Na ocasião, a diretoria queria que toda a rede de gerência de franqueados melhorasse a sua visão a respeito do propósito da empresa. E esses líderes estavam meio que míopes ainda para esse propósito. E a minha palestra ela foi baseada em mostrar para os líderes como eles deveriam melhorar e aperfeiçoar a sua visão para que as equipes pudessem enxergar essa visão e absorver elas. Porque um líder que sabe vender uma visão, ele é um grande líder inspirador. Então, qual é a tua visão que você vende? Você não tem nenhuma visão, você só sabe cobrar, você só sabe bater cartão, falar de horário, fazer meta, gerenciar férias, você só sabe cobrar meta, você só sabe isso. Você não sabe vender uma visão para o teu time? Qual é a visão que você tem como líder? Que eles olham e dizem, nós vamos seguir, porque o nosso líder tem essa visão. Tá entendendo? Qual é essa visão? Eu não sei se você lembra, mas tem um desenho da década de 80 e 90, eu assisti muito, chamado Thundercats. Thundercats, os gatos do trovão, né? Não sei se você lembra, mas os Thundercats tinham um líder. E o nome do líder da tribo, da comunidade dos Thundercats era um Lion. Era um gato chamado Lion. E o que acontecia? Quando tinha uma situação que precisava de resolver um conflito, alguma coisa, o Lion, que era o líder dos Thundercats, ele pegava uma espada chamada Espada de Tandera. Não sei se você lembra disso, se é da sua época ou não. Mas esse desenho tinha os Thundercats, tinha o Lion e tinha a Espada de Tandera. O que a Espada de Tandera fazia? Tandera era o nome da comunidade onde viviam os Thundercats. E a Espada de Tandera, quando o Lion, o líder, precisava de resolver alguma coisa, ele pegava a Espada de Tandera, colocava nos olhos, e a Espada de Tandera refletia um trovão, um raio, uma luz, com o símbolo dos Thundercats, e ele chamava, e aquela espada tinha um olho chamado de Olho de Tandera. Olho de Tandera. O que fazia o Olho de Tandera? O Olho de Tandera dava uma visão além do alcance para esse líder, que era o Lion, dos Thundercats. Então, quando ele queria enxergar o que ninguém enxergava para resolver um problema ou alguma situação, o Lion pegava a espada e acionava o Olho de Tandera. Então, a visão de um líder é mais ou menos isso. Não sei se você lembra dos Thundercats, mas eu sempre peço essa visão aos meus... Lion, exatamente, olha aí, ó. O Vadenilson está dizendo que lembra. Então, o que acontece? É importante que a gente saiba acionar o nosso Olho de Tandera, para que a gente possa vender a nossa visão para a nossa tribo, para nossos
Entendeu? Então é muito importante que eles vivam a experiência de conhecer a tua visão de vida, a tua visão de propósito, a tua visão de transformação para a vida deles, a tua visão de melhoria, a tua visão de competência. Então, qual é a tua visão? Você já passou a tua visão para a tua equipe? A tua visão de vida, de família, espiritual, a tua visão. Eles precisam saber qual é a tua visão. Ninguém segue um líder que não tem uma visão. Pode perceber, os grandes líderes da humanidade tinham uma visão que faziam as pessoas acreditarem e reconhecerem essa visão. Por exemplo, Jesus. Jesus tinha uma visão, não é? Transformar a vida das pessoas através do evangelho, levando elas a Deus, através do arrependimento dos pecados e da conversão, não é? Era essa a visão que Jesus passou para os discípulos e que os discípulos reverberaram e que está nas escrituras bíblicas até hoje. É essa visão do líder Jesus que o cristianismo segue até hoje. Não é? Você pode pegar Gandhi, você pode pegar Maria Teresa do Calcutá, você pode pegar grandes líderes da política, grandes líderes da sociologia, grandes líderes da física, por exemplo, Albert Einstein, Isaac Newton, Oersted, Faraday, Ampère, não é? Alessandro Volta, tantos e tantos físicos, não é? Matemáticos, químicos, que através de uma visão venderam sua ideia para o mundo. E aí a gente chegou até aqui. Então, você precisa entender como é que você vende a sua visão para o teu time, para que eles vivam a experiência de entender qual é a tua visão. Tá? Então, essa é a sexta experiência que você precisa fazer a sua equipe perceber para que você seja um líder promovido e, de fato, inspirador. E, por último, a sétima experiência que você precisa fazer a sua equipe sentir de você, que é o quê? A missão. Missão. A equipe, geralmente, ela sabe a missão e a visão da empresa, os valores. Para quê ela sabe disso? Por conta das normas de compliance, por conta da auditoria interna, por conta das conformidades, da melhoria contínua, por conta dessas coisas todas aí. Mas existe algo mais importante, que é o líder saber a tua missão. Você, gerente, sabe qual é a tua missão com o teu time? E eles sabem e eles vivem a sua missão com você? Quando eu pego uma pessoa que quer ser promovida dentro da empresa, o que é que eu faço? Eu ensino logo ela o seguinte: olha, quer crescer na empresa? Pega logo qual é a missão do teu chefe, do teu líder, e trabalha em prol dela. Ajuda teu líder a bater a meta dele. Esquece um pouquinho as tuas metas. Faz o teu líder bater um pouquinho a meta dele. Faz o seu líder sentir que a missão dele está sendo ajudada por você. Acabou, não tem segredo. Você vai começar a fazer quem está acima de você perceber que você está contribuindo com aquela visão, com aquela missão. Mesma coisa é com a sua equipe e com você. É muito importante que você saiba fazer a sua equipe trabalhar em prol da tua missão e da tua visão, para que eles possam saber para onde eles vão e não ficarem perdidos. Muitas equipes problemáticas e revoltadas e complicadas, que aparentemente não querem nada com a vida, são equipes que não conhecem a visão e a missão do líder. Aí elas estão perdidas. E como elas estão perdidas, e o ser humano, quando está perdido, uma forma que ele faz para chamar atenção é se revoltando, é reclamando, é arrumando o culpado. Como uma criança de 7 anos, de 5 anos, que o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, e ela fica esperneando. É o mesmo comportamento na empresa.
o líder não passa a visão, não passa a missão, não faz viver essa experiência. Aí o que acontece? A equipe inconscientemente, no cérebro límbico, para poder, eu vou explicar mais sobre isso lá na maratona do líder inspirador, tá, gente? Então, para que a equipe possa, de fato, chamar a atenção, ela se revolta, reclama, arruma culpado, fica difícil, fica complicada, finge que não quer nada com a vida, porque ela não conhece a rota, ela não conhece a missão e a visão. Ok? Ok? Então, é muito importante que você cumpra esses 7 passos. Faça a sua equipe viver essas 7 experiências para você ser promovido. Esse é o jeito certo de liderar. Então, se você não faz o time viver essas 7 experiências, você está liderando de um jeito que não vai favorecer a tua promoção, valorização, reconhecimento e a tua liderança inspiradora. Número 1, pertencimento. Número 2, importância. Número 3, conexão. Número 4, limite. Número 5, generosidade. Número 6, visão. Número 7, missão. Tá bom? Coisa boa estar aqui com você.